Olá, boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma live, Os Talentos Quase Desconhecidos. E hoje tenho aqui uma convidada muito especial, que é a Euclélia, né? A Euclélia, ela é diretora de escola e tem toda uma carreira aí que ela seguiu, né, no magistério, onde ela vai contar aqui pra gente, né? Ela se mostra uma excelente educadora, mas eu quero que a Euclélia nos traga aqui hoje uma visão do seguinte, como que é fazer a gestão, né? Uma gestão escolar, né? Fazer gestão de pessoas, via de regra, é um desafio para todo mundo, né? E fazer uma gestão escolar, naturalmente, acaba sendo um desafio, acho que em dobro, né? A Euclélia acabou de entrar, ela colocou para a gente, né? Tudo bom, Euclélia? Tudo certinho com você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá Estamos aqui, bom. firme e forte. Opa, que coisa boa, né? Acho que já estamos tendo aqui algumas pessoas que estão entrando conosco, né? Já temos aqui 8 pessoas nos acompanhando ao vivo, 9 pessoas, 8 pessoas, isso mesmo, tá? Euclélia, Que mais uma bom. vez, muito obrigado, né, por você ter aceito esse convite, tá? Quero que você se sinta numa sala de visitas, certo? Como se a gente tivesse um fogão a lenha aqui do lado, um Um biscoitinho, um café, cafezinho, pão de certo, queijo. né? Que a ideia é a gente estar Verdade, fazendo aqui uma prosa, né? Uma prosa muito boa, verdade. tá? Uhum. Antes de você entrar, eu estava comentando aqui com o pessoal do desafio, né? Que fazer gestão de pessoas já é um desafio. E no seu caso, eu particularmente, não sei se você concorda comigo, acho que é um desafio em dobro, porque trata-se de gestão escolar, né? Onde É a gente verdade. sabe que escola, infelizmente, no Brasil não é nada valorizado, né? Não diria nem pouco valorizado, é praticamente nada valorizado, tá? Então é sobre isso que nós vamos estar conversando aqui hoje. Mas antes da gente entrar nesse assunto da gestão escolar, né? Queria falar um pouquinho aí da sua vida, né? Onde é que você nasceu, filho de quem que você é, para onde você vai, de onde você vem, Então, onde que eu né? vou? Tá. Né? E como é que Nas... fala? E o que que te trouxe para essa área da educação, né? Como é que você descobriu esse talento aí na área da educação? Fique à vontade, Oclélia. Na verdade, é uma história longa, né? Mas vamos começar então. Eu sou Euclélia, né? Eu nasci no município de Campina Verde, na década de Tá. 60, né? Sou filha de Sebastião Pádua e Esther Leonel, né? Assim, tive uma infância um pouco complicada, perdi meu pai cedo, né? E já nasci na roça, né? Pela mão de uma parteira, né? Irmã do meu Sim. pai, que era parteira. E a gente ficou na roça até 9 anos, quando meu pai faleceu em um acidente de carro, na verdade, em 73, né? E nessa época, que foi um momento bem complicado da nossa vida, né? Bem sofrido. Aí minha mãe vendeu tudo que a gente tinha e foi para a cidade. Sim. A gente precisando estudar, já estava com quase 10 anos, não tinha estudado nada ainda, sabia nem escrever o nome. Ó. Então eu comecei a fazer a primeira série, na verdade, fui morar com tios, né? Porque já estava na cidade para estudar, porque estava passando a hora. Sim. Né? Mas eu acho que eu quero ressaltar um pouquinho de uma história, assim, da época do meu pai. A gente chegou aí para Campina Verde para estudar, para ficar na casa do meu primo, eu e meu irmão, né? E não deu certo ficar lá porque meu pai não conseguiu ficar sem a gente na roça Sei. e levou a gente de volta. E nesse período ele pôs na cabeça que ele ia construir uma escola na zona rural, lá na fazenda, para a gente estudar Uhum. e para oferecer escola para as crianças que estavam lá naquela época também sem estudar. Às vezes com 12, Ó, 13 anos sem nunca ter ido na escola. ele era um visionário, então, né? Era. Ele era apaixonado por escola,
tinha uma letra linda, ficava falando com a gente sobre aquilo, né? Sei. E ele começou a construir essa escola, e a gente chegou a visitar essa escola, né, que a gente ia estudar lá. Uhum. E ele faleceu em dezembro de 73, e as aulas iam começar em fevereiro de 74, Poxa que a gente vida. ia começar a estudar lá. Uhum. E aí, nesse período, ele tinha construído a escola de pau a pique, tudo. Aí tinha quadro verde, tinha giz, tinha tudo lá nessa escola. O dia que a Sim. gente foi visitar, ele tinha arrumado uma professora que ia morar lá na casa de um amigo nosso, dele, na Uhum. verdade, que ia dar aula para os meninos, né, para todo mundo. Sim. E Aham. aí os bancos de madeira, terra batida, né, de chão, tudo, Sim. né, e aí ele não chegou a concluir o sonho dele, que era de ver essa escola funcionando, porque ele faleceu em dezembro e a Uhum. gente não chegou a estudar nessa escola, né? Mas História triste. É. a escola continuou, Uhum. porque a Sim. pessoa que ia, o fazendeiro que cedeu o espaço para construir essa sala de aula, Sim. ele prosseguiu essa história, a professora casou com o filho dele, então, assim, Ah, teve essa história legal, interessante, né? Hoje, há muitos anos, lá na Ponte Grande, perto de São Francisco, né? sei. Município de São Francisco. Então, eu não sei o que é lá hoje em dia, que é muitos anos que a gente não foi, mas eu sei que a escola funcionou um bom tempo, Ó, que né? E eu, legal. nesse período, fui embora para a cidade, morar com uma Uhum. tia, uma prima minha, para a gente estudar. Fiquei um Sim. tempo em Turama, estudei lá, Certo. morando na casa de uma prima minha. Seu pai tinha alguma E formação ou ele era só um apaixonado mesmo pelo estudo, era pelo conhecimento? apaixonado, mas ele chegou a estudar, ele não formou, não teve assim. Ele Uhum. deve ter feito, eu não consigo, assim, não lembro isso, até que ano que ele estudou. Mas ele Sei. estudou, ele era assim, meio que aprendia as coisas sozinho também, sabe? Ele era Aham. muito inteligente, né? Uma pessoa muito saída, né? Para ele não tinha tempo ruim, não. Quando ele tinha alguma Sim. coisa na cabeça, Ele ele, cismava, fazia. mas assim, não deu certo. Teve um acidente, foi, na verdade, na época, ele tinha comprado um Fusca, né? Sim. Zero naquela época, todo feliz com aquilo. Mas Uhum. durou pouco tempo, durou apenas 3 meses, né? Ele faleceu no Sim. acidente, morreu ele, meu pai e um irmão da minha mãe. Foi uma tragédia mesmo na época, Sim. né? Assim, pessoal muito sofrido, minha mãe ficou muito sofrida com tudo aquilo. Um momento difícil da vida da gente. Claro, com certeza. Mas a minha mãe era uma baiana retada, sabe? Ela não deixava as Uhum. coisas assim se perder, não, né? Foi a Sim. luta, ficou um pouco meio depressiva com tudo que sofreu, mas mudando Aham. para a cidade, fiquei com essa prima, estudei, fiz primeiro ano. Fui para Uberaba, morei com uma outra tia em Uberaba, que eu tenho muito a agradecer a ela, a tia Terezinha, que Uhum. tinha assim na cabeça, a irmã do meu pai, que estudar era fundamental, estudar era prioridade na vida, né? Sim. Tenho muito a agradecer a ela por tudo isso. E ficava, morava com uma tia, com uma prima, fui para São José do Rio Preto, estudei lá um ano também, Certo. até resolver voltar para Campina Verde e ficar lá de vez, e de repente, né, continuei estudando, né, Sim. casei, né, com Aham. 18 anos, era muito jovem, mas assim, casei e continuei a estudar, né, fazendo magistério, veio os filhos e tudo, mas isso não interferiu, terminei magistério e fui trabalhar na prefeitura, lá de aula no estado, e passei no concurso Sei. da prefeitura de Campina Verde. Sim. E trabalhei por um tempo na prefeitura, Uhum. e lá começou, né, esse sonho que eu tinha, na verdade, que eu acho que começou lá com aquela escola da zona rural, Certo. né, lá no pé da serra mesmo, na Ponte Sim. Grande. Nossa, mas que E história bonita, né? é verdade. E aí começou essa, assim, eu fazendo magistério, os meninos pequenos, tal, mas a gente foi colocando o sonho em prática. Uhum. E um dia uma amiga minha aposentou, que ela chama Jussara Pains, mora em Campina Verde, Sim. e nessa aposentadoria dela, ela de repente falou, né, que tinha uma vaga na escola, tal, e que se eu não queria ir trabalhar na escola, eu já tinha me formado e tal, né? Uhum. E aí consegui, né? Fui Sim. trabalhar na escola, começou assim, mais ou menos. De repente, um dia, né, outra vaga, saiu outra escola, peguei uns 6 meses, e saiu vaga em outra escola, a Neuci, que mora em Campina Verde, né, esposa de um Sim. rapaz que trabalha na farmácia lá, às vezes até você conhece. Aham.
né, me indicou para trabalhar lá na escola Dr. Nicodemos de Macedo. Sei. E eu fui para trabalhar lá, né, comecei a dar aula lá, fiquei, né, e nesse período que a escola lá municipalizou, eu trabalhava lá, né, aí eu já tinha passado no concurso da prefeitura de Campina Verde, fiquei trabalhando lá. E entrei na direção, fui convidada pelo prefeito, doutor Guilherme, para assumir a direção da escola Dr. Nicodemos de Macedo. Sei. E fiquei um tempo na direção lá. Aí, de repente, assim, tranquilo, em 2000, no ano de 2000, né, ia começar 2001, aí eu saí da direção e resolvi vir para Uberlândia. Sei. Né, mudar da água para o vinho. Meu filho mais velho tinha vindo para trabalhar aqui, a gente sentindo falta, não sabe, muito grudado, né, com a família. E aí vim para Uberlândia. E aí passamos um momento bem complicado, porque eu estudava, fazia faculdade no modular aqui. A gente vinha de Campina Verde, de madrugada, estudava o sábado e o domingo o dia todo, voltava, fazia o trabalho durante a semana, trabalhava e tal. Vim para cá, fiquei desempregada. Sei. Aí deu problema. A faculdade não deu para continuar. Sim. Deu uma parada, né? Aí eu comecei um período daquela dificuldade danada, tal, não tinha como pagar a faculdade, então vamos trancar a matrícula, vamos fechar tudo. Aí pensei, o que fazer, né? Eu não posso ficar parada. Aí fazia de tudo um pouquinho, costurava, fazia unha, tudo para ajeitar a vida, né? Foi dando seus pulos, né? Fui dando seus pulos, né? O marido trabalhando, os meninos só mais velhos que trabalhavam, os outros ainda não. Mas a gente tinha que dar um jeito de viver, né? Claro. Tá. Aí resolvi abrir uma escolinha. Minha irmã tinha uma amiga, tinha uma escolinha que estava meio que fechando, né? Ah, você não quer mexer com a escolinha? Aí resolvi mexer com essa escolinha. Abri a escolinha e comecei. Uma escolinha de educação infantil. Que, na verdade, essa escolinha durou 16 anos. Mas nesse período também eu passei no concurso da prefeitura. Certo. Aqui de Uberlândia. Tomei posse no primeiro cargo mesmo, só com magistério, né? Naquela época não precisava ter pedagogia. Mas aí eu comecei a fazer pedagogia com a escolinha e assumi um cargo na prefeitura também. Sim. E a prefeitura foi a realização de um sonho. Essa posse na prefeitura, para mim, concretizou tudo que eu queria na vida. Né? Era ter um cargo definitivo, né? Trabalhar na cidade que eu escolhi para viver, que eu escolhi para os meus filhos trabalhar, né, vencer na vida. E aí começou essa história de Stella Saraiva Peano, que é a escola que eu trabalho, né, que já tem um bom tempo, que é a escola que eu amo de paixão mesmo, que às vezes eu falo que eu enterrei um umbigo lá. Né? Quem me conhece sabe disso, e eu acho que eu enterrei mesmo, né, porque eu sou apaixonada pela escola, por quem trabalha lá, pelos alunos de lá. Que coisa bacana. Quando foi... Assumi a direção, uma época eu fui convidada para ser vice-diretora, mas eu não podia porque eu não tinha terminado pedagogia. Aí, um certo momento, a pessoa que estava na direção da escola ia sair e ela pôs na cabeça que eu tinha que indicar o meu nome, que é a professora Keina, professora de matemática da escola. E eu, no momento, a gente um pouco resiliente, um pouco com medo, uma escola tão grande... Né, você fica assustado com tudo aquilo, mas vamos. Aí um dia nós decidimos, né, conversei com a família, né, com meu marido, né, não, então tá. E aí coincidiu da gente, o meu nome ser escolhido dentre as pessoas que foram, os nomes que foram citados. Assumi, isso foi em 2009, em 2010 eu assumi a direção da escola. E o dia que eu assumi a direção, eu nunca vou esquecer disso, que eu fui na prefeitura, um grupo de professores ia assumir a direção também. E o doutor Afrânio, né, era o secretário de educação na época. E no momento da posse, né, ele conversou com todas um pouquinho e tal, de repente falou que não me conhecia ainda e tal, né. Aí eu falei para ele, não, eu sou Euclélia, né, eu trabalho lá no CAE Guarani, Stella Saraiva Peano. Aí ele falou assim, você é muito animada, né, para querer pegar essa direção dessa escola, né, muito corajosa. Eu falei, não, eu não sou corajosa, corajoso é o senhor, que está querendo me entregar essa escola, tá, né,
Aí ele pegou e olhou bem para mim e falou, a direção é sua. Aham. Então, assim, esse momento, aí começou essa questão da gestão dessa escola, Sim. que é a escola que tem bastante, se você for analisar, né, é uma escola bem diferenciada. Sei. Com relação à estrutura física, com relação a o quadro de profissionais, com relação às modalidades de ensino, porque lá a gente tem, eu falo que a gente tem de 4 a 84, Sim. porque a gente já teve aluno com essa faixa etária, né? Sim. Então, porque funciona educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, Sim. EJA e PEMAJA. Ou seja, tem o quê? 1.000 alunos aproximadamente? Ela já teve até 1.800 alunos. Hoje deve estar com Uau! a faixa de 1.360, por aí. Porque esse 1.300, ano da 1.400. pandemia oscilou muito a questão, né, do número de Sim. alunos. Mas a Certo. média de aluno é 1.400 alunos, né, a Aham. escola tem. Sim. Então, funciona em 3 turnos, né, manhã, Uhum. tarde e noite. De manhã a gente tem do 4º ano ao 9º ano. À Sim. tarde tem do primeiro período ao 3º ano e à noite a gente tem o PEMAJA e a EJA. E O aí, já PEMAJA é do certo. primeiro ao 5º ano, né? Uhum. É os anos iniciais. E Sim. a EJA que é o 6º, 7º, 8º e 9º período, Uhum. né? Puxa, Então, que cheguei s- aí. chegou aqui. E que história Cheguei. magnífica. Ou seja, começou tudo lá na Ponte Grande, né? Eu não Exatamente, sei você se você sabe? sabe, mas eu tenho família em Campina Verde. Minha mãe nasceu em Campina Verde também, Pois né? é, a Mari já me falou sobre isso. Então, É, e metade da minha família é de Campina Verde, eu tenho um carinho muito grande por Campina Verde, muito grande mesmo, né? Passei quase que 100% das minhas férias eu ia para Campina Verde, né? Ia então para aproveitou lá, né? fazenda. Vixe, é demais da conta, né? Cidade pequena, né? Pacato, Pois você pode brincar à é. vontade, pode Não, e aproveitar, o, né? o povo muito, muito receptivo, um povo muito caloroso de Campina Verde, né? É verdade. Eu tenho um carinho muito grande por lá. E meu avô, inclusive, teve fazenda na Ponte Grande. É? Pois É, é, quem sabe? então, Às vezes a gente era vizinho lá, hein? às vezes nós é primo lá nos quintos e não sabe, Pois é, de né? repente, Porque é tudo pequeno, né, só? é Mas acho que verdade. seu pai ia ter muito orgulho de ver você hoje, né? Porque olha só, ele tinha um sonho de fazer uma escola na fazenda. Construiu essa escola de pau a pique, né? Colocou a Verdade. lousa, morreu Tudo. tragicamente 2, 3 meses antes de inaugurar essa escola, né? Ou Exato. seja, e hoje a filha dele está gerenciando uma escola de 1.400 alunos, pode-se dizer assim, né? Então, lá de cima deve estar com muito orgulho de você, né? Eu tenho certeza, né? E olha que eu tenho para te falar também que eu não sei se tem um pouquinho de culpa, mas eu acho que eu tenho 2 noras que fez pedagogia. Eu acho que eu tenho um pouquinho de culpa disso. Sim, sim, né? Acabou sendo influência. Eu acho que influenciou. Mas eu tenho muitas primas que são da educação também lá em Turama, lá em Campina Verde, mas mais em Turama, que a minha família é mais até de lá, né? Do lado do meu pai. Então, Sim, muitas são da área da educação, sabe? aham. Eu Então, assim, tenho. tá no sangue um pouquinho, né? Ah, que coisa bacana. Nós já estamos aqui com alguns comentários, né? O pessoal dizendo que história linda. A Vanderleia, inclusive, colocando aqui que história de sucesso sempre é bom ouvir, né? Sempre é Tá bom ouvir vendo? pessoas que têm história para contar, né? E tá te desejando sucesso aí, né? Obrigada, E muita Vanderlei. gente aqui te elogiando, dizendo que você é uma mulher guerreira, que você é uma diretora top, né? Luciene, a Valéria, a Vera Lúcia, tem muita gente aqui batendo palma já para você aqui, né? Ah, que bom, hein? E já A temos gente tá uma na luta, né? primeira pergunta aqui para você. Olha só, do Adriano Eixa. colocando Então, o vamos lá. seguinte, né? É, você é uma pessoa que começou de baixo mesmo, como você falou, até os 10 anos você nem sabia escrever, Nem né? sabia. Não. Correto? Depois para fazer faculdade e tal. E ele está questionando aqui o seguinte: e para pessoas que começaram ao contrário, gente que começou de cima, né?
Você acha que pode ser diferente? Né? O que você acha que você passou que faria falta para alguém que começou de cima? Na verdade, eu não acho até que faça falta. Eu acho que você tem que fazer aquilo que você goste. Primeira coisa, porque de repente, né, eu começo do nada, né, e chega onde que eu cheguei, realizar meu sonho, né, Sim. porque é a profissão que eu escolhi, é o que eu gosto de fazer, né, tenho prazer de estar ali onde que eu estou. Porque Sim. eu acho que o erro não está eu ter, né, às vezes você está lá em cima, fazer a faculdade, a melhor faculdade, né, poder usufruir da tecnologia mais avançada, os melhores livros, eu não precisar pegar emprestado com meu colega, né, a Vera Lúcia que está aí, né, deve estar me vendo por aí, nós fizemos faculdade juntas, nós trocamos material para Ó. economizar, tal. Então, de Aham. repente, eu posso ter os melhores livros, do que eu quiser, mas se eu não gostar daquilo que eu faço, se eu não escolher a Uhum. profissão certa, eu vou estar sempre insatisfeita, eu vou estar sempre. Porque pode ser a profissão, às vezes, não é nem que você ganha o melhor salário, mas se for que Uhum. te dá prazer, que realiza Sim. o seu sonho, é o que basta. Então é Sim. escolher, fazer a escolha certa. Eu acho que nem Show de tá nessa. bola. Porque esse lutar da gente, né, essa busca por realizar nossos sonhos, isso faz parte. Uhum. Né? Mas realizar seu sonho também é fazer a escolha correta. Sim. E eu acho que quando você gosta do que faz, você vai atrás do que faz e começa de baixo como você começou, acho que você sedimenta a sua profissão, você sedimenta o seu talento, né? Tudo que vem Verdade. difícil, dificilmente escapa das nossas mãos, né? E geralmente o que vem É, fácil, vai fácil, né? não, E, e a gente vê, né, falando, já reforçando isso daí, no ambiente que a gente trabalha, sim, né? Você vê assim, você sente quando a pessoa está ali porque ela quis estar ali. E de sim, repente, quando ela não teve outra opção. sim, Ah, eu passei, um exemplo, eu passei no concurso, aí eu não tinha outra coisa e tal, então eu estou aqui por enquanto. sim, Então, sim, esse, por enquanto, é o que vai interferir no seu profissionalismo, na sua sim, responsabilidade. Né? Se entrar dentro de uma sala de aula, você tem que gostar, você tem que ter paixão. Mas isso não é sim. diferente de você ser um médico, Uhum. você tem que gostar, você está lá dormindo, está de madrugada, te liga, ó, igual acontece, por exemplo, ser acompanha, por exemplo, uma gestante, de repente liga de madrugada, mas Exato. agora, né? Vai. Então, se você gostar, você vai levantar, você vai jogar a coberta para lá e vamos embora. E Isso a mesmo. educação é diferente. Você já pensou assim, estar numa sala de aula e falar, ai meu Deus, esse tanto de aluno tal, né? Uhum. Quando você entra com prazer, você vê a diferença até no jeito do professor escrever no quadro, Exatamente, né? exatamente. Então, tá em ter Nós paixão no estamos que tendo aqui faz. muitas palavras, muitos gestos de apoio aqui, muita gente dando joinha, batendo palma para você, né? A Vera Lúcia está aqui sim, dizendo que você é muito feliz no seu trabalho, né? A Luciene está dizendo que você é um exemplo para todos nós, gostar do que fazemos faz a diferença. Tem muita gente endossando. E é aqui, Euclélia, que eu queria puxar um fio para a nossa live. Nem sempre, ao fazermos gestão de pessoas, a gente encontra quem gosta do que faz, né? E você, por ser diretora de uma escola pública, acredito eu que não seja incomum você encontrar pessoas que prestaram um concurso como se fosse uma última opção, né? E às vezes vão dar aula apenas como se fosse uma última opção e não por esse amor, né? Isso Não é por acontece escolha, contigo, né? não é por escolha. E se já aconteceu, que dicas que você dá para essas pessoas? Como é que você faz a gestão dessas pessoas? Na verdade, nem não é uma dica. Eu tenho pessoas que a gente às vezes trabalha no dia a dia que falam, olha, eu não gosto realmente do que eu faço. Eu estou Uhum. aqui realmente por falta de opção, mas se eu estou, eu tenho que fazer bem feito. Ó, Então, a uhum. primeira coisa, eu Sim. posso não ter escolhido, eu posso estar no lugar errado, mas se eu não tenho outra opção, eu estou aqui, eu tenho que dar o meu melhor. Até Uhum. então, porque o meu aluno, os meus colegas de trabalho,
né? Eles não podem ter culpa de eu estar ali por falta de opção, né? Então, a primeira coisa é fazer bem feito. A gente tem, né, como a gente convive, você vê, ao longo dessa jornada na escola, né, já praticamente 11 anos na direção da escola, por exemplo, a gente teve inúmeras pessoas que trabalhou ali, né, e a gente, pessoas apaixonadas. A nossa sorte é que 80% gosta do que faz. Que bom, que bom. 10% tá assim, e 10%, 10% que realmente não poderia estar na educação. Certo. Então, isso é uma média que eu percebo. Não é que é um estudo feito que detectou isso. Pelo que eu vejo lá dentro da escola, né? Pelo que eu acompanho dos servidores na escola. Né? Porque isso que você está falando é uma notícia muito boa. Porque, veja, a educação no Brasil está falida. A gente sabe disso. Né? E mesmo com tanta falta de estímulo dos governantes, mesmo com tanta falta de estímulo até da própria sociedade, você ainda identifica que 80% gosta, é apaixonado. Gosta, né? E o que a gente, nós enquanto gestores, eu acho que nesse momento, o que a gente tem que alertar para as pessoas como um todo, porque é difícil às vezes você não vai chegar para o professor e falar, você não gosta, como que faz? Você tem que trabalhar com o todo, né? Estamos aqui, tem que fazer o nosso melhor, estamos aqui em prol do nosso aluno, né? Sim. E buscar o conhecimento que eu estou ali para receber e para oferecer, né? Essa troca tem que ter entre a gente e o aluno, porque tem coisa que você sabe que o aluno sabe melhor que nós, né? Sim, com certeza. Essa troca, e o professor, você sabe que ele tem a qualidade do trabalho dele se torna melhor quando ele entende isso. Quando ele entende que ele não é o dono do saber, né? E ele está ali para ter uma troca, né? Sim. Mas que sem ele ali também nada poderia acontecer. Porque, assim, eu acho que eu quero até falar sobre essa pandemia, né, que esse ano a gente viu a diferença que a gente faz, né, na vida do aluno. E a gente teve exemplos, uma boa parte dos pais, né, falando sobre isso com a gente, né, da importância que tem a escola na vida do aluno, né, que o professor é fundamental. Essa coisa não existe, jamais eu acho que vai existir o substituto para a nossa pessoa, enquanto professor. Concordo. E isso mostrou para nós a luta do professor lá no dia a dia, porque não foi fácil, né? Isso provou que a gente, né, não abandona de forma alguma esse barco, né? Que a gente vai até o final, com pandemia, sem pandemia, né? A nossa expectativa esse ano foi de cada dia, quando vai começar, quando vai voltar às aulas. E quando você vê o professor falando, eu estou sentindo falta do aluno, cadê o barulho do aluno, cadê o movimento da escola, né? É que eu te falo que esses 80% existe, né? Que no dia que nós fomos falar sobre o dia do professor, que a gente fez uma reunião, né, conversando com eles, né, que a gente se emocionou, que eu falei que eu ia ser forte, não ia chorar, quando eu vi não teve jeito, né, a gente chorou. Isso não é fraqueza, não. A gente chorou junto, a gente viu a importância que a gente tem, né, e o tanto que a gente está sentindo falta desse contato lá dentro da escola, né. E aí que a gente, por exemplo, uma professora falou para mim, falou, Euclélia, até mandou um recadinho para mim, falou assim, porque eles tinham feito umas artes lá, sabe, professor? Sim. E aí pensou assim, Euclélia vai pegar nessa reunião, mas vai danar com a gente demais. Vai bater com vara, né? Vai bater com vara. Quando foi de repente, eu acho que a gente tem que ter um olhar meio... Eu falo um olhar global, mas nessa hora não, um olhar meio químico, de você misturar as coisas e entender a hora que as pessoas precisam de colo, a hora que elas precisam, às vezes, de um puxão de orelha. Sim. Mas naquele dia eu acho que estava todo mundo precisando de colo, né? E aí, de repente, eu acho que até minhas vistas fiquei pensando, gente, mas não pensou que a Euclélia ia falar isso, falar aquilo, de repente, olha para onde que a Euclélia foi, ela mudou os caminhos, né? E aí todo mundo falou, todo mundo conversou, né? Todo mundo foi desabafando e tal. Quase que não sobrou tempo para a gente falar realmente o que a gente estava ali para falar. Sim. Mas foi uma das melhores reuniões que a gente teve, porque naquele momento que você pode falar, que você pode desabafar, que você pode tirar aquilo de dentro, né?
aquela dor que está te, sabe, te apegando naquele momento, né? Que todo mundo chorou e desabafou, foi excelente, foi um momento mágico. Então é um momento que a gente gesta a questão do sentimento, né? Porque você pode gestar só ali a questão burocrática, a questão do deu sinal, entra para a sala, e aquela coisa. De repente você tem que saber olhar, né? Chegar no portão da escola. Eu tenho isso, às vezes, de chegar no portão e saber tudo que está acontecendo na escola. É só, gente, mas nem entrou para dentro, já sabe que isso aconteceu. Mas é porque a gente tem que ter esse olhar. Eu não posso só saber que tem professor dentro da sala ou não. Eu tenho que saber se o gás acabou, eu tenho que saber que lanche que é hoje, eu tenho que saber se os diários estão em dia, eu tenho que saber se a gente chegou o fluxograma para fazer. É um monte de coisas que você tem que gestar ao mesmo tempo, né? E às vezes você tem que conciliar isso, né? E conciliar com você também, porque a gente também tem sentimento. Sim. Mas eu lido muito com essa questão da relação humana, sabe? Porque gestar ferro e fogo a gente não, eu acho que não é a proposta. Não compensa, exatamente, né? Não A compensa. gente sabe que estamos lidando com seres humanos, né? Exatamente. Só que tem uma coisa, né? Você tem que pensar, se você pensar por aí, você pensa também que quando você dá colo e de repente você tem que puxar a orelha, você tem que pensar que às vezes tem pessoas que não entendem, porque você não consegue às vezes agradar todos. Claro, Né? claro. Eu acho que você já conhece essa história mais ou menos, que eu até já falei sobre isso, que há momentos que a gente tem que se indispor, porque a gente segue normas e regras, a gente segue lei, a gente recebe, né, ordens que a gente tem que seguir, né? E de repente tem coisas que não são vistas com bons olhos, porque às vezes o que eu faço que é para um pode não ser para o outro, né? Então é essa hora que você tem que fazer uma reflexão profunda para você gestar. Sim. Né? Porque eu falo que tem hora que você tem que saber que você tem que pegar a bolsa e ir embora para casa para fazer uma reflexão. Porque você tem que encontrar as palavras certas, né, para falar, e tem hora que às vezes elas não vêm, né? Exato, mas eu busco. Eu costumo buscar elas têm que chegar, tem hora, né? Sim, sim. Mas são momentos complicados que às vezes a gente vive. Não, mas né? você sabe que uma confusão que muita gente faz no mundo da gestão é exatamente esse. Achar que fazer uma gestão humana é só passar a mão na cabeça e fazer palavras de carinho. Não. Dizer não, negar algumas coisas, mostrar para a pessoa que ela está no caminho errado é também uma gestão humana. Tá? É como a educação de um filho, é como a educação de um aluno, né? De uma criança que você tem ali na escola. Você tem que estar mostrando onde é que ela está errando. Tá? Assim como você também você tem que bater palma para aquilo que as pessoas fazem bem feito. Né? Tem que elogiar o que foi bem feito. Agora, o que não foi bem feito, a gente tem que falar, olha, como é que podemos fazer para melhorar daqui para frente? Tá? Verdade. Então, isso não é se indispor. Às vezes tem gente que acha que é só passar a mão na cabeça. Não. Dizer o não e orientar é também fazer o bem para o outro. Mas com certeza, às vezes eu falo que você não pode dar tudo de mão beijada, as pessoas têm que aprender a lutar por aquilo, não é? Que quer. Mas você falou sobre essa questão que tem que ter o equilíbrio, né? Um certo momento a professora Karine falou, né? Não sei onde que ela estava, ela não me falou onde que estava, que ela falou assim, nossa gente, o Kaique para mim é uma família, eu vivo aqui numa família. Aí alguém questionou, não, mas eu não vejo como uma família. Ela falou assim, eu vejo, porque quando eu quero chorar aqui eu choro, quando eu quero falar aqui eu falo, quando eu quero fazer qualquer coisa aqui eu falo. Sim. Então, essa coisa que você falou, que família corrige, família educa, família né, indica o caminho. Né? E se a escola, se é uma família ali, né, a gente faz a mesma coisa. E é orientando, e às vezes até... Tem momentos que você tem que ser mais duro um pouquinho, né? Aquilo vai fazer com que a pessoa faça uma reflexão, né? Eu estou agindo correto, por que eu tenho que rever isso, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que fazer. Exato. Né? Me diz uma coisa, bom, quando você faz a gestão de uma escola, a gente, às vezes, costuma lembrar que escola tem aluno e professor, mas a escola não é feita só de aluno e professor.
Escola também tem secretaria, a escola também tem a equipe da limpeza, né? A escola tem porteiro, tem vigia, certo? E às vezes esse pessoal que também ajuda no processo de educação de uma outra forma, né? Às vezes a gente se esquece de falar desses talentos. E eu queria que você falasse um pouquinho deles aqui também, que são pessoas que também merecem nossos aplausos em muitas circunstâncias, né? E como merece. Eu sou suspeita para falar do pessoal da secretaria e suspeita para falar dos ASGs, Ah, porque são meus parceiros, sim, sabe? Eu assim, lá, até uma ASG esses dias falou para mim, ela falou assim, ô Clélia, você pede as coisas de um jeito para a gente que a gente não sabe falar não, porque não era a função delas o que eu estava pedindo, sei. né? Aí eu tinha dado uma volta pela escola e falei assim, gente, a coisa tá feia. Se nós não pedir ajuda dessas meninas, o que que vai ser de nós? E já Uhum, voltei com as ideias. Aí as sim. vice-diretoras já vai. Aí cheguei, aí a Luciana falou assim, não, aonde você tirou essa ideia? Ah, Aí eu falei assim, mas tá na hora, né? Vamos ver que se nós acaba com isso, né? Tem que fazer o trabalho e tal, né? Não, com o que que a gente tem que falar? Eu falei, procura as vice-diretoras. uhum, Então, elas assim, fazem coisas que nem é da alçada delas. Né? Tipo uhum, a secretaria, por exemplo, às vezes eu chego lá e falo assim, meninas, eu preciso disso, né? Qualquer trabalho que às vezes nem está dentro da função delas, porque elas já fazem a função delas muito bem, graças a Deus, sim, né? Então estão sempre prontas para servir. Então, isso é sim, porque a gente tem uma harmonia, né, entre a sim, gente, né? A gente faz um trabalho com elas, na verdade, né? Eu acho que a gente se torna amigos, a gente se torna assim muito íntimo ali dentro daquela situação, né? Eu uhum, brinco muito com elas, quando tem que ficar brava também fico, né? aham, Mas a gente tem uma relação muito boa, de amizade mesmo, não é só ferro e fogo, né? sim, São meus parceiros, né? exato. E não posso deixar de ressaltar, porque na verdade a gente falou do porteiro e tal, normalmente as ASG, né, as readaptadas, que me ajudam nesse trabalho, nos portões Uhum, da escola, sim, né? Que ficam lá para controlar a entrada, a saída, agora medindo temperatura, de tudo um pouquinho, sim, né? É entregando atividade, recebendo atividades, né? São verdadeiras, assim, eu tenho maior respeito por esse pessoal, né? sim, Porque eles não medem esforços para fazer o trabalho deles, exato, né? exato. Igual você tem, por exemplo, alguns, por exemplo, professor que às vezes não gosta também, eu tenho alguns também que estão ali que não gostam. Mas eu Uhum, tenho uma equipe muito boa, né? sim, Muito boa, né? Às vezes muda, uns que chega de contrato, cada ano é um diferente, né? aham, Então, falando dos efetivos, assim, eu tenho muito a agradecer, Secretaria, os ASG. Minhas vice-diretoras que foram guerreiras, que são guerreiras uhum, junto comigo, não me deixam na mão em nenhum momento, sim, né? É uma equipe assim que vale ouro, né? Porque está ali junto com a gente, né? Tem que ser uma equipe de confiança, né? E eu tenho muito a agradecer a equipe que eu tenho, porque sim, estão ali para o que deve e é, né? sim. Então é só agradecer mesmo. Até porque confiança não se ensina, né? Não, Confiança, de jeito nenhum. ou você tem Não, confiança ou você não. não tem confiança. Né? Não, mas Confiança não se eu ensina. sou prendada, graças a Deus, nesse sentido de Aham. receber pessoas de Que confiança. bom. É muito bom, Né? graças a Deus. Sim. É, a SG significa o quê? Auxiliar de AC. Serviços Gerais. Auxiliar de Serviços Gerais, correto. É. Né? E a Eu, Secretaria Oficial Administrativa. oficial administrativo, certo. É. Né? Uhum. Eu acho o trabalho desse pessoal de bastidor tão importante quanto o dos docentes. Né? Porque, veja, se não é a secretaria manter a documentação em dia de um aluno, né, ele pode mudar a vida de uma pessoa. Né? Pode. Se de repente, nossa, perdi o histórico escolar do menino, perdi alguma coisa significativa, né, para ele poder tirar o certificado dele depois, tá? Então, eu acho que o pessoal da Né, secretaria tem que ser muito organizado, né? na verdade, é uma coisa que puxa a outra, Uhum, né? Porque se você pensar 6 horas da manhã, os ASG estão chegando.
Eles Olha vão só. limpar tudo, limpar a sala, limpar a secretaria, vai Sim. limpar a frente da escola, vai varrer, vai lavar banheiro, vai Uhum. preparar o lanche, vai preparar o café. E o Sim. pessoal da secretaria chega, é atendimento, é a questão burocrática, documentação, né? Uhum. É os vice-diretor que chega, vai organizar a entrada, vai ver quem faltou, organizar toda a estrutura da escola para começar as aulas. É o Sim. aluno entrando, é o professor indo para a sala de aula. Então, é uma movimentação que uma depende da outra. Porque Sim. você já pensou, o SG não tem. Quem vai limpar a Aham. escola? Quem vai receber o aluno na porta? Né? Sim. Então, vai começando por eles até fechar, né, 10h30 da noite a escola, que é o vice-diretor normalmente que fecha a escola Uhum. 10h30 da noite. Sim. Então, a gente não consegue, né, ficar, não dá para você ver a escola sem um ou outro ali dentro, né? Exato. Todos têm o seu valor peculiar, singular, né? Mas é que faz a diferença, faz a escola acontecer e funcionar. Isso. É um time, né? Um Às time, vezes o é. pessoal fala, E se um ASG, machucar, dá um danado, você nem imagina, sim. Eu vejo também né? nas ASGs, né, um papel de educação fundamental, porque limpar e preparar um alimento com carinho é uma grande forma de educação, tá? É, Você estar sempre num ambiente limpo é educar um comportamento social também, certo? Então, exatamente. eu acho um trabalho extremamente valoroso, né? Nós estamos com mais uma pergunta aqui do Adriano para você, né, que ele está dizendo o seguinte: a educação desses novos tempos traz desafios para os professores, isso todo mundo já sabe, né? Uhum. Agora, o que um desafio para a administração de uma escola hoje, de uma instituição de ensino? O que você encara E como o seria maior bom. desafio? Não, eu acho que o maior desafio hoje, por exemplo, Uhum, se você pensar, eu não sei em que sentido ele falou, seria, porque a gente tem vários desafios, se a gente pensar. É o uhum, profissional realmente competente, né, formado e preparado e que está ali porque quer, sim, né? Porque não, né, se você falar o seguinte, estou formado, fiz pós-graduação e tal, e de repente eu chego ali e falta a minha experiência, uhum, né? Falta prática, aquilo ali pode para mim durar 1 ano, como pode durar 5, pode durar 10 anos, porque depende da sua força de vontade. sim, Então, primeira coisa, eu não seria falar a pessoa certa no lugar certo, mas tá ali, né, com a escola e com os alunos, com tudo que acontece na escola e fazer acontecer. uhum, Voltado para a tecnologia, se a gente pensar nas tecnologias, né? A questão da tecnologia, que ainda não chegou para todo mundo, né? Que uhum, as escolas ainda não têm também, né? O tanto de computador que deveria ter, notebook, seja lá no que se diz respeito. Né? Se você pensar uma escola tipo a nossa, lá com mais de 1.000 alunos, a gente tem na faixa de 30 computadores. certo. Então, eu acho que é um É desafio muito nada. grande Uhum, você trabalhar com uma escola desse tamanho com esse tanto de computador. sim. Então, é um desafio. A estrutura física adequada, né, que a Uhum, escola está em reforma nesse momento, né, para tentar chegar nesse ponto, né, então é um desafio também para a gente, né, adaptar espaços às vezes, sim. né, para a escola funcionar normalmente, porque você tem que fazer acontecer, independente se você tem ou não espaço. Então você vai adaptando, né? Você vai Uhum, mudando uma coisa de lugar, desce sala sobre sala, né? Você tem que pensar até na questão da acessibilidade, por exemplo. sim. Né? Ah, não, a sala tal tem que ser em tal lugar, porque a gente tem que ter o O aluno X, que é cadeirante, cadeirante, que ele é exato. isso. Então, acessibilidade. Uhum, E vários fatores, né, que vai influenciando. Né? sim. Estamos melhorando? Estamos, porque a gente está com uma escola que aos poucos ela está se adaptando a tudo, né? Está Uhum, tendo os recursos que são necessários. Né? sim. Mas eu acho que a gente ainda tem muito, com relação à tecnologia, eu acho que o que mais ainda demanda na escola é a tecnologia. E não Certo. tem, por exemplo, uma escola de periferia igual a nossa, né? Uhum, Que a maioria dos alunos não tem computador em casa.
Às sim. vezes tem um celular, por exemplo, eles estavam tendo aula online, então é o Uhum. celular da mãe, eles nem o celular ainda não tem todo mundo. Sim, sim, Então, sim. eu acho que a tecnologia é o nosso grande desafio agora, para o momento. Aham. Até porque, com ou sem pandemia, a gente precisa da tecnologia para uma educação diferenciada para os nossos alunos, né? Não, não tem como ficar sem mais. Não É, tem. A tecnologia, ela tem que veio para estar dentro da ficar. escola, tem que estar em casa, tem que estar para todo lugar, não tem como. Exato, né? Eu lembro que na minha época, acho que na sua também, a gente, por exemplo, tinha que fazer os mapas de geografia com papel manteiga, né? Copiava Uhum, aquilo. é verdade. Hoje a gente aprende geografia no Google Earth, né? Precisa nem Então, sofrer. não, acho que o aluno tinha que entrar realmente no Google Earth, isso que a escola tinha que apresentar para ele. Então, eu concordo com você, que é um desafio não só para você, como para todas as diretoras, né, de escola, integrar essa tecnologia realmente à realidade do aluno, né? É um É investimento que a gente vai verdade. ter que ter, né? Agora, o Adriano continua uma pergunta aqui dele para você, questionando sobre a violência nas escolas, né? Como que a área administrativa lida com o equilíbrio entre o bem-estar dos funcionários, né, e os direitos das crianças e adolescentes, né, que são clientes da escola, digamos assim, né? Como é que você tem Ó, enxergado essa questão aí? eu vou voltar uns 10, 11 anos atrás. Ah, Uma certa época, quando uns 2 anos na gestão, uhum, eu tinha que assinar um documento para melhorar o IDEB da escola. sim, Foi no primeiro ano de gestão. Aí eu tinha que assinar, eu sei que seria uma margem lá que eu sabia que eu não conseguiria. E uhum, aí eu recusei assinar o documento. Na época, a assessora pedagógica era a Ana Beatriz. uhum, E aí eu falei, mas por que você não vai assinar? Eu falei assim, eu não tenho condições de assinar esse documento. Primeiro, que eu não vou conseguir atingir essa meta que eu tenho que atingir. sei, Porque é uma meta alta para a escola no momento, uma escola onde que não tem paz, uma escola que os alunos brigam todo dia no final do horário, uma escola uhum, que a polícia vai 4, 5 vezes por semana, às vezes, na escola. Eu puxa, falei, então, o meu, assim, principal objetivo da minha vida hoje, lá na escola, é procurar a paz. E não era uhum, só com os alunos, era com os próprios servidores, uhum, sabe? Que às vezes não entendem que, de repente, parece que não está dentro de uma escola. E aí eu comecei, assim, aí tá, ela aceitou, né? uhum, Falou, eu expliquei para ela, tal, minha situação. E nós começamos a trabalhar. Eu e o Rodrigo era o vice-diretor de manhã na época, né? uhum, Ficou comigo na vice-direção por quase 9 anos. Saiu em virtude, né? Todo mundo sabe do problema com o filho dele, que adoeceu, ele teve que acompanhar. Mas a gente tinha uma proposta. uhum, Então a gente começou a se misturar com os alunos. Misturar com os alunos no horário do recreio, no refeitório, na saída. Aí você chegava lá embaixo, estava aquele monte de menino que não era aluno da escola, de boneca, aquela roupa estranha, tal. E a gente começou a se misturar com eles, a conversar, tal, né? E os meninos, ô tia, ô Rodrigo e tal. E foi assim. E a gente começou a trazer o aluno, começou a trazer um pouco os pais para uhum, gente, começou a trazer pais mais para a escola, dialogar muito com eles, né? Tinha um problema com a aluna, a Dona Ivone subia aquela escada e brava e tal. E aí eu mais o Rodrigo pôs a nossa cabeça, porque era o turno da manhã, que tinha do sexto ao nono, que era mais complicada, a disciplina. sim, Meia tarde também a gente tinha esse técnico que dava muito trabalho. E a gente começou assim, essa história de mudar, de primeiro, assim, trazer os pais para o nosso lado para a gente tentar lutar por aqueles meninos, uhum, né? Para a gente fazer alguma coisa para eles mudar um pouco. sim, E a gente foi conseguindo, sabe? Mais harmonia no horário do recreio, porque tinha uhum, muita briga na hora do recreio. Né? Mas eu acho que a nossa presença, aquele bate-papo, aquele conversa informal, né, foi mudando essa história. sim. E assim, é claro que a gente não colheu frutos assim tão rápido.
né? Os frutos foram Claro, é vindo, uma os coisa que bons frutos vai... foram vindo ao pouco. Sim. Hoje eu considero, né, acho que a escola, a gente tem um ou outro problema de disciplina, que assim, que é uma disciplina pesada. É claro que Uhum. tem, né? A gente Sim. não consegue, né, zerar isso jamais. Eu, assim, é um sonho que eu sei que a gente não vai conseguir realizar. Mas Sim. existe uma parceria, né? Uhum. E os meus vice-diretores são muito parceiros nesse sentido, Sim. né? Que eu acho que pro lado de dialogar com eles, conversar com eles, é muito mais Uhum. fácil do que você bater de Sim. frente, Uhum. né? Então, essa parceria que a gente estabeleceu com os pais, com os alunos, Sim. né? Às vezes fala assim, eles têm um negócio, tia, de boa, aquele jeito deles falar com a gente, e a gente foi se misturando com eles. E Aham. essa mistura, né, gerou a paz que a gente precisava na escola, né? Sim. Porque o movimento que a escola tem pelo número de alunos, eu considero normal. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, mas escola, eu considero normal, né, assim, por ser uma escola com esse número de alunos, uma escola de periferia, né, uma escola que a gente tem várias famílias diferenciadas, com vários problemas sociais, né, e os alunos com inúmeros problemas, Uhum. né, sem família, às vezes sem família, né, a avó que Sim. cuida, a tia que cuida, Aham. né, assim, eu acho não, eu tenho certeza que a gente vive num ambiente, né, que a gente pode dizer que a gente é feliz lá, Sim. né, e que os Coisa boa. alunos conseguem ser felizes lá, Uhum. né, e boa parte dos servidores consideram que é uma família, e isso foi ajudando Aham. a gente, né, a Sim. conciliar isso. Pedir ajuda dos Correto. professores, a gente tem, assim, professores que têm esse diálogo com o aluno, Uhum. né, e isso foi mudando a história da escola, né, Eu não me queria, arrependo de ter feito isso. queria dar um destaque nisso que você falou, na questão do envolvimento dos pais, né? A gente fala de escola, o menino vai, passa um período na escola, aprende um monte de coisa, só que às vezes vai para casa e desaprende de novo, né? Como é que você tem como experiência no envolvimento dos pais, né? Ó, o envolvimento dos pais é fundamental dentro da escola. Hum. Principalmente quando se trata de você falar assim, um aluno que às vezes está te dando um certo trabalho. É o Uhum. pai que vai ser seu parceiro. Né? Sim. Ele, às vezes, muitas vezes chega na nossa sala e fala assim, eu não dou conta desse menino mais. Uhum. Né? E o que, que a gente tem que fazer? Tentar pôr na cabeça dessa família que eles têm que dar conta e é nós juntos que tem que dar conta. Né? Sim. Porque senão a gente não consegue mudar a história daquele adolescente. Né? Então, a família tem que ser parceira e a gente também tem que se unir à família nessa hora. E Sim. você tem que, na verdade, analisar o que, que aquela família precisa naquele momento. Uhum. Né? Porque muitas situações você vê a mãe está sozinha, já cuida de 3, 4 adolescentes, né? Sim. E de repente ela tem que ir lá na escola de um jeito ou do outro. Aí ela liga para você, não posso ir, eu tô no trabalho, eu não posso sair do trabalho. E de repente você tem Aham. que entender isso. Show de Entender que bola. ela não pode ir, que ela tem que ser atendida de noite. A Uhum. escola, não, eu vou ligar para o vice-diretor, eu vou ligar para a diretora. A gente tem que começar a ter essa abertura, porque se é o único jeito, porque tem empresa que não libera os Uhum. pais para irem na escola. Sim. Né? A gente fala, a empresa tem direito, você pode pegar um documento, seu filho é menor, você pode vir Uhum. na reunião na escola, mas a gente sabe que Certo. tem empresa que não aceita isso. É, Então, é abrir infelizmente. mão de determinadas normas e regras, sabe? Uhum. Para resolver a situação. Perfeito, né? Bom, nós estamos tendo aqui muitos outros aplausos para tudo isso que você está colocando, né? A Dilma está te tecendo elogios, dizendo que você é uma gestora maravilhosa, e concordando contigo, que a escola é uma equipe, né? A, a Zulma está colocando aqui que tem orgulho de ser sua conterrânea, né? Temos outros aplausos aqui da Beatriz, da Vilma, né? Do Cristiano, né? Tem todo um pessoal aqui te batendo palma, né? Você Elogiando tá todo vendo a esse Dilma que seu. você falou o negócio do porteiro? A Dilma é uma porteira lá na escola, Ah, ela é uma é redatora. mesmo? Ela é porteira. Ô, Dilma, né? Coloca aí pra Verdade. gente um pouquinho, escreve aí, Dilma, qual que é a sua dificuldade aí de ser porteira, né? Que todo mundo acha que é uma função simples, né? Mas não é não,
né? Até porque Né? o Paulo Silvino, inclusive, ele eternizou um personagem na televisão, que é o Cara Crachá, Cara Crachá, né? Não é Que fácil, não. Você enfrenta cada coisa naquele portão. né, que fica assim, É, pô, é tudo muito simples, né, ser porteiro, é só ficar ali cara crachá, né, e não é não. não, né, nós Elas, temos na aí verdade, é uma, que recebem o primeiro impacto que vem, né? Elas que recebem, né? Lá eu tenho uma exatamente, guerreira lá no portão, é Silvana, que é outra guerreira no portão. Sempre tem né, um, Sirlene, que exato, enfrenta esse desafio. É, enfrenta esse desafio, tudo imagina o seguinte, nessa época de pandemia, é gente querendo entrar na escola sem máscara, né, é só um e como pouquinho, tem? não é? E se você pede para pôr a máscara, fala, reclama, né? Aí Aí xinga a Dilma, xinga todo mundo que Xinga, tá lá, né? xinga, Fala Silvana, não tem jeito não. isso, como se ela não tivesse fazendo o papel dela, né? E ela tá É realmente verdade. fazendo, né? É, Mas, Cléber, eu acho que fazer a gestão de tudo isso é um eterno desafio, né? A com certeza. educação, eu costumo dizer, sempre que eu dou treinamento nas empresas, dizendo o seguinte, que não existe país desenvolvido que não tenha investido na educação. Tá? E me dói dizer o quanto que o Brasil ainda está muito aquém Deixa, daquilo que o mercado exige, né? A deixando a gente, desejar, na verdade. muito, muito. As faculdades, do ensino básico às pós-graduações, nós estamos deixando a desejar. Mesmo nas teses de mestrado, doutorado, tá? Os diplomas hoje, eles apenas legalizam o exercício de uma profissão, né? Eles não te dão conhecimento, certo? Eu É acho verdade. que todos nós precisamos rever muito essa questão conceitual e ajudar a divulgar que o conhecimento é que realmente vai empoderar esse país, né? O Freud Vai dizia fazer diferença. que só o conhecimento traz o poder, o Freud já dizia, né? Então, como psicólogo, não posso deixar de lembrar o meu querido E Freud, ressaltar né? isso, né? É, E então, assim, a educação é o que vai realmente empoderar o país de uma maneira digna, né? Nós nunca vamos ser desenvolvidos sem que a gente invista em educação. Mesmo que o pessoal fale assim, mas hoje o Brasil já é um dos maiores PIBs do mundo, né? Uma das maiores economias do mundo. Sim, nós chegamos inclusive a ser o sétimo, né, país mais rico do mundo. Mas a gente é tão pobre que só tem dinheiro, né? com certeza. Sem Certo? dúvida. Enquanto a gente não investir realmente no conhecimento, não fazer com que pessoas gostem de buscar o conhecimento e perceber o quanto que ele muda a vida, a gente não vai fazer um país melhor. Então, eu quero te parabenizar demais pelo esse seu trabalho, quero reforçar que acho que o teu pai, esteja onde ele estiver, deve estar com muito orgulho de você, né? É uma pena que só falta 1 minuto para a gente terminar aqui a nossa live, que o Instagram corta de repente, Corta, né? né? Passou muito depressa, com certeza eu acho que a gente tem que pensar aqui no módulo 2, né? Capítulo 2, sei lá, Pode aqui da ser, nossa pode ser. live, porque nós temos muito assunto ainda para poder falar sobre o seu desafio, tá? Mas Fica combinado. eu quero agradecer demais da conta por você ter aceito esse convite, né? E mostrar para as pessoas mais um talento desconhecido que nós temos aí no Brasil, né? Você não tem o seu jatinho, você não participa de reality show, certo? Mas Não. colabora significativamente para esse país crescer. Obrigado, Euclédio. Obrigado por tudo, tá? Obrigada a você. Se quiser falar um tchau para o pessoal, fique à vontade. Temos alguns Não, eu segundos quero ainda. agradecer a todos que participaram, agradecer minha família, meus colegas de trabalho, né, que Deus nos abençoe, que a gente possa continuar nossa luta, né, em fazer do nosso país um país melhor, né, que a Deus educação quiser. seja prioridade, né, para que o nosso país se torne não só cheio de dinheiro, mas cheio de conhecimento, como você Cheio de falou, conhecimento, né? né, agradecer meus filhos, meu esposo, minhas noras, meus netos, né,
E agradecer a você pela oportunidade que está me dando de participar dessa live, né? E que a gente possa conversar mais a qualquer momento. Sim, vai ser um prazer, vai ser uma honra te receber aqui de novo. Tá Ok, bom? só agradecer mesmo. Obrigada. Sim, pessoal, muito obrigado por todos que participaram, pelas perguntas, pelos apoios que tivemos aqui, tá? A live vai ficar gravada no IGTV do Instagram. Aqueles que não puderam ver ao vivo, por favor, indiquem para os colegas e amigos que assistam aqui gravado, então. Tá bom? Um abraço para você, Clélia. Uma boa noite, Obrigada. muito Com Deus. sucesso. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau.